Olá, amigos da RDK, estamos de volta para a segunda parte do nosso bate-papo aí, com o nosso amigo José Carlos Chaves, Chaveco, um cara que tem muita história, principalmente do Lajadense. Chaveco, chegamos em 79. 79, campeão da segunda divisão. Campeão da segunda divisão. E eu me lembro que foram rodadas na frente com 19 pontos que a gente ficou campeão, nunca me esqueço. E aquele dia que nós fizemos ali o desfile na cidade, tomamos mais de 1.000 litros de chopp que o Maciel, que era presidente, tinha de, se ganhar hoje e ficar campeão, 1.000 litros de chopp. Foi uma loucura, porque eu estava com 40 de febre, eu nunca me esqueço, o médico tinha me proibido ir para Casa Mata. Digo, não senhor, eu vou com febre, levei um cobertor, tudo, foi. E a gente ficou campeão assim. Quando terminou o jogo, foi aquela festa, fui para casa, para cama. A gente tinha esquecido da febre. Nunca me esqueço aí, mas foi assim uma grande alegria para todos, né? A gente tem recordação de jornais, também todo aquele grupo fantástico de jogadores, que foi assim inevitável. Nosso time sempre jogou ofensivo, nunca teve retranca. Foi basicamente jogadores da região, porque Lajadense tem uma característica, Lauri. Jogadores da região que se revelam aqui, olha o Everton, é da região, foi e é. Filho dele também, mas se bem que o filho dele foi para a Europa, estive lá até. Mas é o seguinte, jogadores da região que fizeram história para o Lajadense. E o início, até comentei um dia com o Everton, o início do Lajadense, quando se criou o Lajadense, era a família Lajadense, os Heineken e os Lopes, que praticamente, não sei se tinha mais ali de Cruzeiro, mais alguém, que eu não me lembro agora, que era um grupo que fundou o Lajadense, em 1911, nem era nascido, mas basicamente esse pessoal que jogava por amor à camisa, não tinha salário, sim, porque era família. E toda vez que tem uma equipe que se monta com jogadores daqui, é uma característica. Faz sucesso. Faz sucesso. É verdade. E eu acredito nisso. E eu gostaria de ver o Lajadense de novo, como nós vivemos junto. Depois nós vamos conversar sobre isso. Como nós vivemos o Lajadense praticamente só com pratas da casa, né? Exato. Então eu gostaria de ver o Lajadense de novo. Só que hoje me entristece quando eu vejo que o Lajadense praticamente não tem categoria de base. Então isso é muito ruim. Mas vamos continuar. Em 79 o time subiu. Foi para o Gauchão. Aí eu pedi 8 reforços. O presidente disse, não, porque o time está bom na segunda. Mas no Campeonato Gaúcho precisa de reforço, muitos jogos, viagem, é outra história. Eu sei que não me deram reforço, achava que estava bem, e a gente teve algumas rodadas que não foram bem, aí que foram buscar reforço. Mas o mais importante foi naquele jogo em 1980, na despedida do Rei Falcão para o Roma. Foi em 1980, quando nós estávamos disputando o Gauchão, que foi o famoso gol do Mauro. Aí tem uma história interessante. Esse jogo eu vi. Tu estava lá? Estava lá. Esse jogo eu vi. Foi um jogo que ficou na memória de muito Lajadense. Mas interessante que nós tínhamos um jogador, Gilmar, que tinha sido num clássico contra a Linha Estrela, tinha fraturado a perna, ele estava em Porto Alegre. Aí o Giovanelli disse assim, professor, vamos visitar o Gilmar um dia antes do jogo esse. E já aproveitamos e já vamos olhar no Beira-Rio que o Enio Andrade está fazendo o apronto. Aí eu deixei aqui pro Guidini, dá um recreativo aqui que nós estamos indo lá. Nós assistimos todo o treino do Enio Andrade, toda a movimentação, tá? Eu marquei tudo, vem aqui, botei no papel. Eu sei que quando o Inter veio aqui com toda aqueles nomes, 7 jogadores de seleção brasileira, era Mário Sérgio, era Jair, era o Mauro Galvão, era bem novinho, Mauro Pastor, Batista, Falcão, era uma seleção. E o Inter ia disputar no final da semana, em Montevidéu, contra o Nacional, a final da Libertadores. Ele estava disputando o Gauchão só com a galera, com os reservas. E nesse jogo ele veio com tudo para já se preparar para o jogo. E eu nunca me esqueço. Era o contrário do que se faz hoje, né? Hoje eles pop. Isso. Eu nunca me esqueço que quando
Bom, o estádio estava lotadíssimo, não tinha nem espaço para ficar. Eu cheguei no vestiário, não vi ninguém da minha diretoria. Não vi ninguém, nem médico, nem massagista, ninguém. Estava tudo lá do outro lado do Internacional pegando autógrafo. Dando abraço. Dando abraço aqui ali. Aí eu digo, bom, pode deixar. Era o Juarez Lau, nunca me esqueço, e o Hélio de Varela, presidente e diretor de futebol. Eu sei que quando eles desceram, depois que eu dei uma pré-eleição, uma palestra para os jogadores, eu usei uma gravação do Gilmar que estava lá com o problema da fatura, que podia ser um segundo Falcão, tinha um estilo muito grande para ser um grande jogador, que aí foi interrompido por essa fatalidade. E aí eu cheguei e usei isso para os jogadores. Eles escutaram a conversa do Gilmar. E aí eu disse para eles assim, ó, lá do outro lado do vestiário tem 11 jogadores que são iguais a vocês. Eu pensei, né? Eu nunca me esqueço que eu disse na Rádio Gaúcho, esse jogo aqui eu vou ganhar, antes do jogo. Eu disse, tu tem que estar assim, não, eu vou ganhar esse jogo. Eu não disse por quê, porque eu conhecia como eles iam jogar. Aí eu cheguei para a gurizada, digo, é o seguinte, ó, nós não vamos passar do meio de campo. Naquela época não tinha, né? Nunca me esqueço, botei do meio para trás. E a nossa grama na época era difícil para tocar bola e o Inter só tocava. Quando tinha, né? Quando tinha grama no Florestal. Eu digo, vamos esperar que eles vão começar a movimentar e tocar bola. Uma hora dessas eles vão bater na canela, a bola vai bater e nós vamos aproveitar. Foi o que aconteceu. O Mauro, que foi o que fez o gol, nunca me esqueço. Ele tinha sido dispensado uma semana antes para casar. Bem na semana do jogo. Aí ele chegou no dia do jogo, professor, tô aí, pode contar comigo. Me cuidei, não sei o quê. Digo, mas ele disse, só tem um problema. Eu digo, o que é, mano? Eu tô cheio de bolha no pé que eu casei com um sapato novo. E eu digo, Silveira, vem, arruma o pé desse rapaz aí que ele vai. E ele foi assim. E aí nunca me esqueço. Quando ele entrou no campo, ele falou para os colegas dele, e depois no comentário, o Falcão, o rei de Roma, eu não posso machucar esse cara. Porque se eu machucar a pessoa, né? Ele pensando, humilde, no fim foi o coadjuvante do jogo, ele que fez o gol, foi uma tabela muito bem bolada, acho que estava tabela no erro de jogada ali no meio de campo, eles erraram, nós pegamos, fizeram uma tabela, o Mauro saiu e guardou, ganhamos assim o jogo, mas foi um sufoco, nunca me esqueço aquele jogo, porque não tinha desconto quase. E o juiz deu 95 minutos, deu 5 minutos de desconto, não sei onde que ele arrumou o Inter empatar e não conseguiu. Então foi uma... Aí no outro dia assim, Lajadense, campeão da Libertadores, eu tenho até hoje o jornal, isso aí ficou marcado, porque ficou na história, marcou. É. Tem muitos jogos que ficaram assim na história, né? Mas eu me lembro desse jogo, mal conhecia o Lajadense, né? Mas é por causa do Miller, que morava com a gente, eu acabei gostando do Lajadense. Através dele. Porque ele morava, nós tínhamos uma república lá no Lincoln, no edifício Lincoln. Lá no centro. Lá no centro. E aí a gente acabou indo nos jogos, né? Certo. Pela amizade que o Miller é lá da nossa terra, lá, né? Do Cruzeiro, né? Fomos colegas de aula. Temos a mesma idade, eu e o Miller. Esse dia ele quis me enganar que tinha 60 anos. Eu digo aqui, ó. Ele aqui tu... jogando carta? Não, agora ele joga bocha. Agora ele é boxador. Aí ele disse, eu tô com 60. Eu digo, aqui tu não vai me enganar, não. Tu é o mesmo mais velho, mais novo que eu tenho 64, então não fecha. Mas é uma figura, o Miller. Tá? Uma pessoa muito bacana. Mas aí, em 80... Lajadense ficou ou caiu? Aí ele ficou, eu sei que ele caiu. Caiu? Eu no metade do campeonato, não tem reforço, eu pedi demissão. Uhum. E aí, depois dessa vitória, eu já não queria mais nada, já tinha conquistado tudo que já tinha feito teu nome. É. Foi nesse ano que tu foi para Chapecoense? Nesse ano? Não, eu fui pro Grêmio Bagé. Grêmio Bagé. É. Eu me lembro. Foi o ano que eu casei, inclusive. Em 79 para 80 foi o ano que eu casei. E em 80, que teve no meio do ano, eu fui para o Grêmio Bagé. Fiz uma campanha boa lá também. Jogamos contra o Penharol, muito forte. Fomos lá, jogamos contra a seleção do Mundialito, que na época era no Uruguai, a seleção Celeste. Nós jogamos lá em Montevideo, ficamos 3 dias. Lá depois o Penharol veio até o Bagé. Fizemos um amistoso, também foi um jogo muito bom.
Lá contra a seleção, saí ganhando 1-0. Segunda divisão com uma seleção, campeão do mundo ali, tomei 4 depois. Mas saiu ganhando. Saí ganhando. Mas isso é bom, né? Tu vê como são histórias boas, né? E depois? Aí depois desse ano, 81, eu voltei pro Lajadense de novo. Aí me chamaram de volta, fizeram uma campanha razoável. Acho que era a segunda. 82 que subiu, né? Que aí eu já não estava. Aí eu fui pro Guarani de Venâncio. Ah não, Avenida. O Avenida. Treinei o Avenida, levei o Jurandir Preto, sempre levava ele comigo para lá e para cá. Aí fizemos uma campanha boa lá também. Não chegou a subir, mas fizemos uma estrutura boa da equipe, que estruturamos na boa, no outro ano parece que eles subiram. Aí eu voltei pro Venâncio Aires, pro Guarani de Venâncio. Ali eu fiz um trabalho beleza. Fiz um trabalho muito bom, até que eles subiram no outro ano, mas eu fiz a base do trabalho, porque eles eram do amador, né? Sim. Eles não queriam treinar, eles queriam treinar 1 vez, 2 vezes por semana. Eu digo, não, assim não dá. Aí eu consegui arrumar mais tempo e conseguimos fazer um trabalho bom. O Guarani de Venâncio fizemos uma campanha muito boa. E depois eles subiram com o Não foi depois que o Mano Menezes assumiu lá? Não, o Mano Menezes foi bem depois. Foi depois? Bem depois, Eu tive várias competições. Inclusive o Mano Menezes, falando dele, o primeiro jogo da vida dele foi contra Santa Cruz. Eu era técnico de Santa Cruz. Foi em 1983. O Mano Menezes veio do juvenil, dos juniores, que treinavam categoria de base, e aí ele subiu para o profissional, ele nem sabia como treinar. Aí ele ficou 1 semana lá assistindo meus treinamentos. Nunca me esqueço, o Caborja, que era meu massagista, o que esse rapaz está fazendo aí? Quem é esse cara? Esse é o técnico do Guarani. Mas por que ele não está treinando lá, está olhando aqui todo dia? Não, ele está começando como técnico, está vendo como é que se faz os trabalhos, essas coisas, trabalhinho com bola, aquelas coisas, né? Eu digo, mas tudo bem, deixa ele aí. Aí nunca me esqueço, nós fizemos um jogo que era um clássico. Nós ganhamos 3-2 dele. E ele tinha um time já assim com uma estrutura de 40 dias, eu peguei em cima da hora o time lá. E aí eu sei que nós desfilamos lá em Santa Cruz, nós ficamos campeão da Série B, disputamos, e depois as finais do Gauchão. Tive uma campanha boa lá. Isso foi em 83. 1983. Foi quando ele subiu, agora que me lembro, o Santa Cruz subiu. Nasceu meu filho de 40 anos. Faz logo. Eu morava em Progresso. Aí eu voltei para lá, para o Lajadense em 84, 85, por aí. Aí depois eu fui para o Guarani de Garibaldi. Um pouco lá. É tantos clubes que hoje em dia, né? Eu me lembro que quem foi para Chapecoense foi o Ruara, eu acho, né? Que Foi levou os Foi guris o daqui. Ruara, Eu estava achando que era você. Não, nessa época não. Eu cheguei a jogar lá em Chapecó quando o Egomar era técnico, assim, fazer um amistoso Chapecoense. Sim. Eu também fui, quando eu trabalhei no Lajadense, nós fomos fazer um amistoso lá. Inclusive eu tive um convite para jogar na Chapecoense quando eu estava no Lajadense. Mas naquela época o pessoal pagava muito mal, né? Jogar pelo amor à camisa. Pelo bicho. Eu sempre digo uma coisa, Xavier, a coisa que eu mais gostei de fazer na minha vida foi trabalhar no futebol. E foi a coisa que eu menos ganhei dinheiro. Eu só trabalhei pelo amor mesmo, principalmente no Lajadense, né? Eu saí uma vez, fui trabalhar em Taquari com o Leco, lá no Taquariense. Tá, me lembro. Na época, mas fiquei pouco tempo lá, o Leco já não estava mais com aquela bola toda, né? Aí eu voltei. Aí o Hélio me trouxe de volta para o Lajadense. Mas o futebol na nossa época era difícil, né? Era difícil, financeiramente era difícil. Então, vamos encerrar mais uma parte, né? Lembrando a nosso amigo, que nem diz o nosso amigo Jaci Preto, aquela curtida, visualiza o nosso comentário, nosso debate, nossa resenha aí, e voltamos já já.